Ó, seguinte, tem aqui um baralho completinho, tá? Com todas as cartas. O que eu vou fazer? Eu vou te mostrar 13 cartas. Você vai pensar num número de 1 até 13. E quando chegar na carta referente a esse número que você pensou, você vai memorizar essa carta e não vai me falar nada, tá? Para ficar fácil para o pessoal entender, eu vou pedir para você escrever aqui nesse caderno o número que você pensou bem grande e mostrar lá na câmera. Eu não quero ver, tá? Você só vai pensar no número, escreve, mostra lá e vira o caderno para eu não ver. Ok? Perfeito. Virou o caderno? Posso virar, né? Então, quando chegar na carta desse número que você escreveu... Tu já esqueceu? Não. Então tá. Então você vai memorizar a carta. Não me fala nada, tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Memorizou, né? Assim, não me fala nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma arrumação no baralho. Aqui nas costas, vou misturar as cartas. Misturar mais um pouco. E pronto. E vou trazer o baralho aqui para frente, tá? Qual foi o número que você pensou? Não fala a carta, só o número. O número 8. Você pensou no número 8. Um 2 de espadas? Isso. Era o 2 de espadas? Beleza. Deixa eu só ver na gravação se era mesmo. Fala a verdade, essa mágica merece um like. Já deixa um like no vídeo. Vamos bater o recorde de likes nesse vídeo aqui. Conto com vocês. E aí, mágicos da internet, eu sou Marcelo Brito, esse aqui é o Escola de Mágica. Hoje aqui no canal a gente vai fazer uma mágica clássica, uma mágica de Dai Vernon. Eu já vi escrito de maneiras diferentes. Eu já vi escrito pense numa carta e já vi escrito o título dessa mágica como pense num número. É a mesma mágica. Eu não sei como que eu vou deixar no título desse vídeo aqui. Eu acho que combina mais, pense num número. Vamos lá para a explicação. Bom, essa mágica, do jeito que eu vou explicar aqui, ela tem algumas diferenças da versão original. A versão original é feita uma preparação e eu fui bem cara de pau na hora da minha apresentação. Eu não gosto de deixar o baralho já preparado, eu preparo na hora. E eu sempre sou muito cara de pau mesmo. Qual que é a preparação? A gente precisa escolher uma carta de número 2, dentro do baralho. Qualquer 2, tá? Pode ser esse 2 de copas aqui, pode ser esse 2 de paus, tanto faz. Você precisa escolher uma carta de número 2 e em cima dessa carta de número 2 tem que ter 3 outras cartas. A carta de número 2 precisa ser a quarta carta da sequência das 13 cartas que a gente vai mostrar. Então, o que eu fiz na apresentação? Eu encontrei um 2 aqui no baralho, aí eu contei 1, 2, 3 cartas, deixei em cima dela aqui e aí eu dei uma coçadinha no nariz. Quando eu voltei as cartas, eu simplesmente inverti a ordem aqui, tá? Essas 3 cartas aqui que ficam em cima do 2 precisa ficar no topo do baralho. Então estava nessa posição aqui, eu achei o 2, separei as 3 cartas e passei aqui para baixo e ela passou a ser a quarta carta aqui do topo do baralho, tá? Essa carta aqui, o 2 de copas, eu já vou explicar o porquê disso, por que a gente precisa ter essa carta de número 2 aqui na quarta posição. Uma outra coisa que eu adaptei na apresentação e que eu acho legal fazer
quando tem mais de um espectador, é pedir para a pessoa escrever o número numa folha de papel, num caderno e mostrar para as outras pessoas, assim como eu fiz na apresentação para vocês entenderem o que está acontecendo aqui na mágica. Porque senão o que acontece? A única pessoa que vai ter o impacto é a pessoa que pensou na carta que está participando da mágica e as outras pessoas não vão entender o que está acontecendo. Então isso aqui foi uma coisa que eu adaptei, mas o restante da mágica ela é exatamente igual ao original do Die Vernon. Na nossa apresentação ela pensou no número 8 e eu já vou explicar como que eu fiz para encontrar a carta dela logo aqui embaixo. Eu dei muita sorte na apresentação. Foi até divertido gravar essa mágica porque a minha mulher, ou ela esquecia o número ou ela esquecia a carta e a gente já estava rindo, assim, foi a terceira tentativa e foi muito engraçado. Por isso que depois eu falei, eu preciso dar uma olhada na gravação se era isso mesmo, se você lembrou da carta e do número. Então fica legal também para as pessoas não esquecerem, para ninguém esquecer, escrever no caderno. Eu acho que é uma adaptação bem importante para se fazer. Para ficar mais fácil a explicação, eu separei 13 cartas, cartas pretas, e eu deixei só o 2, que é a carta que fica na quarta posição aqui vermelho, para ficar mais fácil a explicação, tá? Então é assim, ó, na hora que a gente estiver fazendo a mágica, a gente só vai separar o 2, vai colocar 3 cartas aqui em cima e depois as outras cartas são todas aleatórias, tá? Essa situação aqui é só para eu poder explicar a mágica. São cartas totalmente aleatórias, a única carta que você vai ter controle é o 2, com as outras 3 em cima. Então elas vão ficar aqui nessa posição, eu não sei quais são as cartas, tá? E aí a gente vai mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É claro que na hora da apresentação você vai fazer bem mais lento, tá? Tô fazendo rápido pro vídeo andar. E o que vai acontecer? Você vai colocar as cartas aqui em cima, sem tirar da ordem. Essas cartas vão ficar aqui. E eu já vou explicar o porquê da gente ter o 2 na quarta posição aqui. Então você vai pegar o baralho e colocar nas costas. Quando o baralho estiver nas suas costas, você vai fazer o seguinte movimento. Você vai contar 1, 2, 3, 4. A quarta carta, você vai virar ela ao contrário, que é aquele 2, tá? E aí a gente vai pegar mais 3 cartas. A gente vai ter no total aqui 7 cartas. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 2 virado ao contrário. A gente vai pegar esse bloco de cartas aqui, ainda lá nas costas, e a gente vai abrir o baralho e vai colocar no meio, vai perder aqui no meio, desse jeito aqui, tá? Toma só cuidado para não fazer assim e embaralhar as cartas. Você vai ter que abrir, não pode tirar elas da ordem e nem embaralhar. Então você vai abrir, vai colocar as cartas aqui e vai perder essas 4 cartas aqui. Aí, continuando, você vai pegar 1, 2, 3 cartas aqui do topo. Dessa vez você vai inverter a ordem, tá? Elas vão estar assim, ó. E a gente vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3 e vai colocar aqui embaixo. E tá feita a segunda parte da mágica. E aí na apresentação eu fiz um riff aqui bem rápido, né, para fazer um barulho, falar, olha, eu misturei as cartas, eu modifiquei a posição das cartas, enfim. E aí eu trago o baralho aqui para frente. Antes de qualquer coisa, você vai perguntar para a pessoa qual é o número que ela pensou. Dependendo do número que ela pensou, a gente tem maneiras diferentes de mostrar. É bem fácil, tá? Parece complicado, a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio perdido, mas é muito fácil, é muito simples. Você só precisa decorar o passo a passo. E aí você vai perguntar qual é a carta que ela pensou. Na apresentação, ela pensou no número 8. Foi muito bom para mim, porque a carta de número 8 ela vai ficar sempre aqui, ó. Sempre aqui embaixo, tá vendo? Lembra que eu separei uma sequência de 1 até 13? Então, a carta de número 8 ela vai ficar sempre aqui embaixo. Você vai decorar 3 números aqui. O número 8, você mata a mágica de primeira, tá aqui, ó. Número 8, tá aqui. Número 11 é a primeira carta aqui de cima, tá vendo? O valete vale 11, tá aqui em cima. E o número 4 é o nosso 2 que está virado aqui, ó.
e ela é a carta da quarta posição. Então, a mágica acaba aqui. Número 8 vai ficar aqui embaixo, 11 aqui em cima e o 4 aqui no meio. E aí a carta que ela vai ter memorizado vai ser o 2. É a única carta que a gente tem controle, que a gente sabe a posição e o número e qual é a carta, né? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Se a pessoa pensar no número 1 até o 13, tirando 8, 11, 4 que eu já ensinei aqui. Eu vou ensinar um por um como é que a gente revela. É muito simples também e muito legal a apresentação. Então a gente vai perguntar, se não for o 8 nem o 11, a gente vai abrir o baralho. Se for o 8, mostrei. Se for o 11, mostrei a carta aqui. Tá feita a mágica, terminou a mágica. Se ela falar outro número, aí a gente vai abrir o baralho e aí a gente vai fazer o seguinte. Se for o número 1, vai ser a carta que está aqui, ó. Porque assim, ó, é o seguinte, a gente colocou 7 cartas aqui no meio do baralho, e aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra, o 2 é sempre a carta de número 4. Então, se a pessoa falou, pensei no número 1, a gente vai fazer o seguinte, a gente fala, olha, eu virei uma carta ao contrário, e essa carta ela vai me dizer aonde está a sua carta. A carta que você pensou, a número 1, ela está 2 posições depois dessa carta aqui. Então a gente tira 1, 2 e aí a gente revela a carta de número 1. Se ela falar que foi a carta de número 2, a mesma coisa. A gente fala, olha, eu sei que não foi este 2, mas ela me diz que a carta de número 2 está 2 posições em cima dessa carta 2. E aí você revela e mostra a carta que ela memorizou. Claro que na hora que estiver apresentando não vai ser um 2 aqui. Lembra que eu coloquei as cartas na sequência só para ficar fácil o entendimento. E aí se a pessoa falar a carta de número 3, a gente abre de novo e fala, olha, virei uma carta ao contrário, essa carta está marcando um lugar no baralho, a carta que você memorizou foi esta carta aqui. Se ela falar número 4, eu já expliquei como que é essa carta aqui, a quarta carta vai ser sempre o 2, qualquer que seja o 2 que a gente escolheu, para fazer a mágica, para fazer a primeira preparação. Se a pessoa falar, eu pensei na carta de número 5, aí a mesma coisa, a gente abre o leque e fala, olha, tem uma carta virada ao contrário e a próxima carta que está embaixo dessa carta aqui é a sua carta, e aí você vira e revela. Se ela falar número 6, a mesma coisa, a gente abre, aqui lembra que de 1 a 7 vai ser sempre aqui no meio. Se ela falar carta de número 6, eu sei que essa daqui é a 4, aí eu falo, olha, eu virei uma carta ao contrário, e essa carta está me dizendo que sua carta está 2 cartas abaixo dessa carta aqui, e aí a gente revela a carta da pessoa. Se ela falar o número 7, mesma coisa. Virei uma carta ao contrário, essa carta está me dizendo que tem 2 cartas antes da sua carta, e aí a gente separa essas 2 cartas, e aí vira a carta de número 7. Se ela falar a carta de número 8, do mesmo jeito lá que eu fiz na apresentação, eu só vou virar e falar a carta de número 8. Então essa foi a carta que você pensou. Na apresentação, lembra, vai ser sempre uma carta diferente dessa aqui, tá? Esse 8 está aqui para facilitar a explicação. Se ela falar a carta de número 9, aí a gente abre o leque de novo. Eu falo, olha, eu tenho uma carta virada aqui ao contrário, é uma carta de número 2. Ela quer me dizer que a sua carta é a segunda carta aqui da parte de baixo do baralho, e aí você revela a carta da pessoa. Se ela falar número 10, mesma coisa. Eu falo, eu tenho uma carta virada aqui no meio, e ela está me dizendo que depois das 2 cartas aqui de baixo, essa daqui é a sua carta. E aí você revela a carta. O número 11, é o que eu já havia explicado, é a primeira carta aqui, ó, 11 está aqui. Número 12, tem uma carta de número 2 virada, e é a sua carta, é a segunda carta do topo do baralho. E aí você revela a carta. Número 13, mesma coisa. Você vai falar, tem uma carta virada, 2 cartas aqui no topo do baralho, a próxima carta vai ser a sua carta, e aí você faz a revelação da carta da pessoa.
Se você quiser ver mais mágicas clássicas aqui no canal, deixa nos comentários Mágica Clássica. E se você ainda não está inscrito, vai aparecer um botãozão aqui desse lado com a minha cara para você clicar e se inscrever. Se você quiser continuar aprendendo mágica, vai aparecer um outro vídeo aqui que faz bastante sucesso aqui no canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fui.